Olá, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série de equações polinomiais. Essa é a terceira parte onde vamos falar do teorema da decomposição. Na parte 1, nós apresentamos o teorema da decomposição e vimos uma aplicação muito rápida e muito simples. Na parte 2, nós utilizamos o teorema da decomposição para aplicar em uma equação do terceiro grau. E agora nós vamos utilizar o teorema da decomposição para analisar o caso de uma equação do quarto grau. A questão é a seguinte: resolva a equação x à quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado menos x mais 6 igual a zero, sabendo que 1 e menos 3 são raízes. Muito bem, nós vamos aqui utilizar o teorema da decomposição e o teorema de D'Alembert também. Repare o seguinte: pelo teorema de D'Alembert, como 1 e menos 3 são raízes desse polinômio, eu posso afirmar então que p de x é divisível por x menos 1 e que também p de x é divisível por x mais 3. Se você não lembra do teorema de D'Alembert, é importante que você retome esse assunto. Inclusive, existe um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre o teorema de D'Alembert e assim você irá compreender o que vamos fazer daqui por diante. Repare o seguinte: eu sei que esse polinômio do quarto grau, que tenho aqui, é divisível por x menos 1 e também é divisível por x mais 3. Se eu dividir esse polinômio do quarto grau por x menos 1, eu obterei um quociente do terceiro grau. Se eu dividir esse quociente obtido do terceiro grau por x mais 3, como estou dividindo o polinômio do terceiro grau por um do primeiro grau, eu vou obter como segundo quociente um polinômio do segundo grau. E um polinômio do segundo grau tem duas raízes que a gente sabe encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. A gente aprende isso lá no 9º ano do ensino fundamental. Então, se depois eu resolver essa equação do segundo grau, eu vou obter as outras duas raízes. E assim eu terei resolvido a minha equação do quarto grau. Porque o que é resolver uma equação do quarto grau? É obter as 4 raízes dessa equação. Correto? Agora, você pode pensar o seguinte: por que, ao dividir esse polinômio do quarto grau por x menos 1 e obter um polinômio do terceiro grau, por que eu posso dividir esse polinômio do terceiro grau por x mais 3? Porque pelo teorema da decomposição, um polinômio ele é divisível, nesse caso esse polinômio do quarto grau, ele é divisível por cada um dos fatores separadamente e ele também pode ser divisível pelo produto desses fatores. Então, eu sei que x elevado a 4 mais x ao cubo menos 7x ao quadrado menos x mais 6 é divisível tanto por x menos 1 e por x mais 3 separadamente, como também é divisível pelo produto desses fatores. E o produto desses fatores é um polinômio do segundo grau. Eu só não quero dividir esse polinômio por um polinômio do segundo grau, porque aí eu não vou poder utilizar o dispositivo de Brio-Ruffini. Eu vou precisar fazer aquela divisão clássica chamada método das chaves, por exemplo, que vai me dar muito trabalho. Então eu prefiro fazer duas divisões, ou seja, divido esse polinômio por x menos 1, vou obter um polinômio do terceiro grau e esse polinômio do terceiro grau eu vou dividir novamente por x mais 3 e aí eu vou obter finalmente um polinômio do segundo grau. Porque o dispositivo de Brio-Ruffini só pode ser utilizado para divisões de um polinômio por um binômio do primeiro grau, ok? Então vamos lá. Armando aqui a nossa divisão desse polinômio do quarto grau por x menos 1. O nosso divisor é x menos 1 e a raiz de x menos 1 é 1. Nesse outro espaço aqui, nós vamos colocar os coeficientes desse polinômio do quarto grau. O coeficiente do termo de quarto grau é 1, o coeficiente do termo de terceiro grau também é 1.
O coeficiente do termo de segundo grau é menos 7, o coeficiente do termo de primeiro grau é menos 1 e o termo independente é 6. Aplicando o método, vamos descer o coeficiente dominante e agora vamos fazer uma série de multiplicações e soma. 1 vezes 1, 1, mais 1, 2, 1 vezes 2, 2, 2 menos 7, menos 5, 1 vezes menos 5, menos 5, menos 5 menos 1, menos 6. Finalmente, 1 vezes menos 6, mais 6, 0. Nós já sabíamos que o resto da divisão seria 0, porque, pelo teorema de D'Alembert, esse polinômio, p de x, é divisível por x menos 1, ou seja, divisão exata. Repare que aqui nós obtivemos um polinômio do terceiro grau, aqui estão os coeficientes dele. Vamos escrever esse polinômio. X ao cubo, coeficiente 1, né? Mais 2x ao quadrado, coeficiente 2, menos 5x, coeficiente menos 5 e menos 6 o termo independente. O que nós vamos fazer agora? Fazer uma nova divisão. Porém, vamos dividir esse polinômio do terceiro grau por x mais 3, utilizando a segunda raiz, que é menos 3. Novamente, vamos armar aqui a divisão. O nosso divisor agora é x mais 3, vamos colocar a raiz dele aqui, que é menos 3. Os coeficientes desse polinômio de terceiro grau, que já estão aqui, né? Vou apenas repeti-los aqui. Então, 1, 2, menos 5 e menos 6. E vamos aplicar o método para obter esse polinômio do segundo grau no segundo quociente aí. Menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3, mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 5, menos 2. Menos 3 vezes menos 2, menos 6, perdão, mais 6. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Menos vezes menos, mais. Mais 6 menos 6 dá 0. Então, aqui estão os coeficientes. Já sabia que a divisão seria exata, resto 0. Aqui estão os coeficientes do segundo quociente que nós obtivemos agora e é um polinômio do segundo grau. Que polinômio é esse? X ao quadrado, né? Coeficiente 1, menos x, coeficiente menos 1, menos 2. Agora, qual é o próximo passo? Como eu tenho uma equação do quarto grau e eu já tenho duas raízes, preciso agora encontrar as outras duas raízes que serão obtidas após a resolução dessa equação do segundo grau aqui. Então, vamos lá. Resolvendo aí usando o delta, não vou me prender muito na explicação desse método de resolução, que isso aí seria matéria de uma outra videoaula, resolução de equações do segundo grau. O delta dá 9. Então, partindo para as soluções, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Nós já tínhamos lá, na apresentação do exercício, que 1 e menos 3 eram raízes. E agora acabamos de obter 2 e menos 1 como as outras duas raízes. Portanto, o conjunto solução daquela equação que foi apresentada é menos 3, isso já foi nos dado no início do exercício, menos 1, que acabamos de obter agora, 1 também nos foi dado no início do exercício, da resolução, e 2, que acabamos de obter. Aqui nós escrevemos, isso é de praxe, escrever o conjunto de solução na ordem crescente aí das soluções, da menor para a maior. Okay? Então, está resolvida a nossa equação do quarto grau. Aí a gente pode pensar o seguinte: e se nós tivermos um polinômio do quinto grau e quisermos, por exemplo, obter as 5 raízes? Ou fatorar esse polinômio em 5 fatores do primeiro grau. Se nós formos utilizar o teorema da decomposição, sendo um polinômio do quinto grau, eu precisarei te dar, ou o exercício precisaria nos dar, 3 soluções, e assim nós obteríamos as outras duas, sempre chegando aí a uma equação do segundo grau, que é o que a gente sabe resolver. Ok, pessoal? Então, se você
ficou aí um pouco confuso, se perdeu em algum momento, você pode voltar esse vídeo aí e assistir mais uma vez o trecho que você de repente não compreendeu completamente. Essa é a vantagem, né, de uma videoaula. E eu espero que esse assunto, que esse vídeo aqui tratado, o assunto tratado nesse vídeo seja importante para o desenvolvimento dos seus estudos da teoria das equações polinomiais. Ok? Continue se esforçando, se dedicando. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Clique em qualquer região da tela e se inscreva em nosso canal de vídeos. Assim você vai receber todas as atualizações, que são muito frequentes. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do nosso site auladoguto.com.br. Acesse, todo dia tem uma novidade lá para você. Tá joia? Então, um grande abraço e até a próxima videoaula.